peça da nossa videoaula de hoje, eu fiz baseada no Max Dress que a cantora Rihanna utilizou no clipe da música Work. Ambas as peças trazem as cores do reggae distribuídas na vertical. Mas na peça da videoaula, eu vou fazer uma saída de praia que você também pode utilizar como vestido, mais curta, sem as mangas e com a gola canoa. Durante todo o vídeo vai aparecer na sua tela tabelas com orientações para os outros tamanhos, P, M, G e GG. Se você quiser ver outras peças de saída de praia que eu tenho aqui no meu canal com videoaula já disponível, basta você clicar no link que está aparecendo aí no topo da sua tela. Ou se você quiser ver vestido, clique nesse novo link que está aparecendo na sua tela. Tem muito mais coisas aqui no canal, basta você se inscrever e ativar o sininho para você ser avisado toda vez que tiver videoaula nova aqui no canal, ok, pessoal? E vamos começar. Nós teremos para fazer a nossa corrente inicial 3 tabelas com valores diferentes. A tabela que está aparecendo na sua tela é a primeira tabela com a quantidade inicial de correntes que você vai precisar. Vamos fazer a quantidade de correntes indicada na tabela para o tamanho que você escolheu para fazer a sua peça. Vamos lá. Depois de fazer a primeira quantidade indicada na tabela para o tamanho que você escolheu para sua peça, você vai pegar um marcador de ponto desses de plásticos que a gente encontra em armarinho, ou se você não tiver, você pode utilizar um pedaço de fio, enfim, e vai colocar no último ponto, na última correntinha que você fez, ok, pessoal? Observe que eu coloquei na última correntinha, eu não coloquei na argola, e sim na correntinha, ok? Agora observe que está aparecendo na sua tela a segunda tabela referente às correntes iniciais. Então, a partir de agora, você vai dar continuidade, começando desde o 1 a fazer o valor que está indicado na tabela. Ou seja, vamos lá. 1, 2, 3, 4... Agora que nós já terminamos o segundo valor indicado na tabela, a gente vai novamente colocar na última correntinha que a gente fez um outro marcador. Eu quero frisar o seguinte, eu vou utilizar um marcador de uma cor diferente que eu usei aqui na passagem da primeira para a segunda etapa, tá? Eu estou usando aqui um marcador com cor diferente, daqui a pouco eu explico por quê. E agora está aparecendo a terceira tabela e você vai dar continuidade fazendo a quantidade de correntes que está aparecendo aí na terceira tabela. Vamos lá. Pronto, pessoal. E aqui estão as nossas correntes iniciais, as correntes iniciais do nosso trabalho, que você deve ter visto que teve 3 etapas. Você pode ver que as nossas correntes iniciais estão divididas em 3 partes. A primeira parte, que é essa aqui que vai até o marcador rosa, ela é referente a uma das cavas do braço, tá? Se você quiser fazer uma cava maior, caso você não queira seguir minha tabela, você inclui ou subtrai, caso você queira fazer uma cava menor, 4 correntes, tá? Ou você aumenta de 4 em 4 correntes, ou você tira de 4 em 4 correntes, para você ter a cava do tamanho que você quer. Isso é muito bom para quem quiser fazer usando outro fio. Então, é só você seguir essa orientação, tá? Caso você esteja usando um fio diferente do fio charme ou não queira seguir as minhas tabelas. De um marcador para o outro, que é essa parte aqui maior, que foi mais correntes, ela é o corpo da nossa peça. Ela começa embaixo das nossas axilas, pode ver assim no finalzinho da cava, embaixo das axilas, e ela vai até o começo da coxa, que é onde começa a abertura da peça. A nossa peça ela vai ter aberturas laterais, tá? Então, no marcador rosa termina a cava e começa o corpo, no marcador vermelho termina o corpo e começa a abertura. Detalhe, se você quiser fazer o corpo maior ou menor, você vai adicionar ou subtrair 6 correntes, tá? De 6 em 6 para poder ter um corpo maior ou menor. Lembrando, aqui são 4 correntes que você subtrai ou adiciona e aqui são 6, tá? E aqui, pessoal, é a abertura. Na abertura, também são 4 correntes que você tem que subtrair ou adicionar, caso você queira uma abertura menor ou maior. Bia, eu não quero abertura, eu não gosto dessas aberturas laterais. Então, se você não gosta, ao invés de dividir as suas correntes iniciais em 3 etapas, você divide apenas em 2. Faz a cava e faz o corpo do tamanho que você quiser. Lembrando, aumentando de 6 em 6, tá? Então, de 4 em 4, de 6 em 6, de 4 em 4. Agora eu quero explicar para vocês o porquê que eu estou utilizando 2 cores diferentes de marcador. Pessoal, eu estou utilizando 2 cores diferentes de marcador
justamente para que eu saiba que lado está a cava e que lado está a abertura, já que elas têm um tamanho bem aproximado. Então, para que você não confunda, você faça isso, coloque duas cores diferentes, tá? E anote, cor tal representando a cava, cor tal representando a abertura, ok? Vocês devem estar vendo que aqui a gente tem um marcador azul, que eu nem mostrei para vocês eu colocando, mas aqui na verdade esse marcador está apenas segurando o ponto, ele não é relevante ao nosso trabalho, tá? Só por isso, ele está aqui apenas dando assistência, ele não vai servir para nada. Ok. Uma observação muito importante é, nesse nosso trabalho, essas correntes iniciais também representam a primeira carreira do nosso trabalho. Ou seja, nós temos aqui concluída a nossa primeira carreira. E agora a gente vai fazer a segunda carreira do nosso trabalho. Vamos tirar aqui o marcador azul. Vamos colocar aqui a agulha na argolinha. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos pular a primeira corrente mais próxima da ponta da agulha. E na segunda corrente a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos fazer agora 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pular 3 correntes da base. 1, 2, 3. E na quarta corrente a gente faz um ponto baixo. Vamos fazer mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pular 3 correntes da base. E na quarta a gente faz um ponto baixo. Nós estamos fazendo aqui alças inteiras. O que eu estou chamando de alças inteiras são essas alcinhas com 5 correntes. Então, sempre que eu disser faça alças inteiras, estou me referindo ao fato de você fazer 5 correntes. Vamos repetir a alça inteira. Vamos fazer 5 correntes, 3, 4, 5. Vamos pular 3 pontos da base e no quarto ponto a gente faz um ponto baixo. E nós vamos fazer isso aqui até a gente chegar no marcador vermelho. Ok? Vamos lá. Que é o primeiro marcador aqui, tá, pessoal? Estamos fazendo aqui já a última alça, 5 correntes. Vamos pular 3 pontos da base. E o quarto ponto, que é justamente onde está o marcador vermelho, a gente faz um ponto baixo. E o marcador vermelho está nos indicando que agora a gente começa a entrar na área referente ao corpo do trabalho. Eu não vou retirar o marcador, tá, pessoal? Deixem os marcadores no trabalho. Eles vão ter função lá na frente, então é necessário que eles estejam aqui. Nós vamos continuar fazendo as alças inteiras, só que com uma pequena mudança na base. Vamos fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. E agora a gente pula 5 pontos da base. 1, 2, 3, 4, 5. E no sexto ponto a gente faz um ponto alto. Vamos repetir 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 pontos a gente pula e no sexto a gente faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Pula 5 pontos da base, no sexto um ponto baixo. E a gente vai fazer isso até a gente chegar no marcador cor-de-rosa, que é o próximo marcador. Vamos lá. Tô aqui chegando próximo do marcador rosa, fiz 5 correntes, vou pular 5 pontos da base. E o sexto ponto, que cai justamente onde está o marcador rosa, eu faço um ponto baixo. Agora eu vou trabalhar na parte referente à cava. Aqui eu volto a fazer alças de 5 correntes, porém voltando a pular apenas 3 pontos da base, fazendo um ponto baixo no quarto. 5 correntes, pulo 3 pontos e no quarto eu faço um ponto baixo. Vamos fazer isso até o fim da carreira. Vamos lá. Estamos fazendo aqui a última alça, 3, 4, 5. Vamos pular 3 pontos da base e no quarto ponto a gente faz o ponto baixo. Observe que a gente está terminando com uma alça inteira da mesma maneira que a gente começou, com outra alça inteira. E assim a gente tem as duas primeiras carreiras do nosso trabalho. Pessoal, sempre que você termina ou começa uma carreira com alças inteiras, na carreira seguinte você vai terminar ou começar com uma meia alça, para que o trabalho siga de forma reta, tá? E para fazer essa meia alça, o que a gente vai fazer? Vamos fazer 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Aqui a gente tem um ponto alto, e mais 3 correntes, que equivale a essa meia alça. A alça completa equivale a 5 correntes.
metade dela seria 2 correntes e meia. Eu não tenho como fazer 2 correntes e meia, então eu vou arredondar para 3 correntes. Então aqui eu tenho um ponto alto e a metade de uma alça. Vou vir aqui na primeira alça de baixo e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 5 correntes, vou para a próxima alça e vou fazer um ponto baixo. Ou seja, apenas a primeira alça aqui eu fiz pela metade. Agora eu vou fazer alças inteiras até o fim da carreira. Ok, pessoal? Vamos lá. Sempre 5 correntes, 4, 5 e faço um ponto baixo quando eu chegar na alça seguinte. Vamos passar por todas as etapas aqui até chegar lá com as nossas 5 correntes, ok? Vamos lá. Estamos chegando aqui no finalzinho da carreira. Vou fazer aqui a última alça inteira. Vou vir aqui para a última alça da base e vou fazer um ponto baixo. E aqui sobrou um espacinho e é justamente aqui eu vou fazer a meia alça, como eu já disse, encerrando da mesma maneira que eu comecei. Vou fazer 3 correntes, que equivale à metade da alça, e um ponto alto no ponto baixo que a gente fez para iniciar a carreira anterior. Olhem só, assim a gente termina da maneira que a gente começou. E como eu já disse, a gente vai sempre alternando o começo e o fim entre alças inteiras e meia alça. Como a gente fez agora meia alça, então agora a gente volta a iniciar com uma alça inteira. Vamos fazer uma corrente para subir, vamos virar o trabalho. Sobre o ponto alto a gente faz outro ponto baixo, olhem só, e vamos fazer 5 correntes. 4, 5. Vamos para a próxima alça e vamos fazer um ponto baixo. Olhem só. Alça inteira, meia alça, alça inteira. Então, a gente vai fazendo isso até o fim da carreira. 5 correntes e um ponto baixo. Vamos lá até o fim da carreira. Chegando aqui novamente no finzinho da carreira, e agora a gente termina da maneira que a gente começou, e a gente começou com uma alça completa. Então, nós vamos fazer 5 correntes. Aqui eu tenho a meia alça, vou pular as 3 correntes que representam a metade da alça, e na quarta corrente, que já representa um ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Olhem só como está ficando aqui. E agora é a vez de eu começar novamente fazendo a meia alça. Vamos fazer 3 correntes que equivalem a um ponto alto e mais 3 correntes que equivalem a metade da alça. Vamos virar o trabalho e sobre a primeira alça a gente faz um ponto baixo. Vamos fazer 5 correntes. Vamos para a próxima alça e vamos fazer outro ponto baixo. E assim você vai dar continuidade ao nosso trabalho, tá? Vai fazer isso até o fim dessa carreira, depois vai começar a próxima carreira com alças inteiras e assim vai. Por quantas carreiras você vai fazer isso com o fio verde? Observe na tabela que está aparecendo na sua tela a quantidade de carreiras que você vai fazer. Depois que você atingir a quantidade de carreiras com o fio verde ou com a cor que você decidiu começar, caso você também não esteja começando pelo verde, depois que você atingir a quantidade de carreiras, você vai arrematar o seu fio verde, vai vir com a sua segunda cor, no meu caso é o amarelo, você vai vir com a sua segunda cor e vai dar início à sua nova cor no mesmo ponto onde você encerrou o verde. Não esqueça disso, no mesmo ponto, tá? Juntos, para que assim a gente consiga acompanhar a aula, porque se você fizer diferente do que eu vou fazer, a gente vai se perder, a gente vai se desencontrar na aula. Então, do lugar onde você arrematou o fio verde é o lugar onde você vai começar com a próxima cor. E isso sempre que a gente trocar de cor, a nossa nova cor você emenda no mesmo ponto onde você encerrou a cor anterior. Aí você vai repetir a mesma quantidade de carreiras com a sua nova cor, tá? E você vai fazer isso colocando a mesma quantidade de carreira nas 3 primeiras cores que você utilizar. Eu vou utilizar 4 cores, vou fazer isso nas 3 primeiras cores, seguindo a orientação da tabela. Apenas na quarta cor é que eu vou fazer com uma carreira a menos. Nós vamos fazer uma carreira a menos, que está indicado na tabela, na quarta cor, porque essa carreirinha que vai faltar, nós vamos fazer juntos, tá? Mas não esquece de sempre começar a nova cor no mesmo ponto de onde você encerrou a última cor. Ok, pessoal? Então, vamos dar uma avançada no nosso trabalho. Pronto, pessoal, eu tô aqui com o nosso trabalho já mais adiantado. Aqui, como eu disse, eu fiz as 3 primeiras cores
com a mesma quantidade de carreira, fazendo a última, que no meu caso foi a vermelha, com apenas uma carreira a menos. Mas essa carreira a menos a gente vai fazer agora. E eu deixei pra gente fazer juntas, porque ela vai ser um pouquinho diferente. Olhem só. Vamos aqui, a última carreira que a gente fez foi uma meia alça. Vamos fazer aqui uma correntinha para subir, vamos virar o trabalho. Vamos fazer um ponto baixo, perdão, sobre o ponto alto. E vamos fazer agora alças com apenas 3 correntes. 1, 2, 3. Aí a gente vai para a alça de baixo e vamos fazer um ponto baixo. 1, 2, 3. A gente vai para a próxima alça livre e faz outro ponto baixo. 1, 2, 3. Próxima alça livre, outro ponto baixo. Aqui eu tenho 3 alças de 3 correntes. Observe na tabela que está aparecendo na sua tela a quantidade de alças com 3 correntes apenas que você vai fazer, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal. Depois de fazer a quantidade de alças de 3 correntes indicada na tabela, na última tabela que você viu, eu vou colocar o marcador desse lado. Observe que estamos no mesmo lado onde inicialmente a gente colocou o marcador vermelho. E o meu marcador vermelho indica que essa parte aqui é a parte da abertura. Nós começamos a fazer a abertura de um dos lados da peça e nós já estamos do outro lado da peça. Ou seja, nós já estamos na metade do trabalho, pessoal. Vou colocar aqui outro marcador vermelho me indicando que a abertura termina bem aqui. Agora eu vou voltar a fazer as 5 correntes. Vamos começar a trabalhar a parte do corpo. 2, 3, 4, 5. Vamos para a próxima alça e vamos fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para a próxima alça e vamos fazer um ponto baixo. Observe na tabela que está aparecendo na sua tela a quantidade de alças de 5 correntes que você vai fazer correspondente ao nosso corpo, ok? Vamos lá. Pronto, depois de fazer a última alça com 5 correntes, que foi o total indicado na tabela, eu vou colocar nesse último ponto baixo o marcador rosa. E o marcador rosa, você deve lembrar que no meu caso, indica a cava. Ou seja, agora nós vamos trabalhar na outra cava do braço. Vamos voltar aqui e vamos voltar a fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos para a alça livre e vamos fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, vamos para a alça livre e vamos fazer um ponto baixo. E você vai fazer isso até o fim da carreira. Chegando no fim da carreira, você vai arrematar, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, agora nós estamos com a primeira parte do nosso trabalho terminada. Agora nós vamos começar a segunda parte. E a segunda parte é exatamente igual à primeira. Nós vamos fazer a mesma distribuição de cores, a mesma quantidade de carreiras, enfim. Um detalhe é que a gente já vai fazer a segunda parte unida à primeira, da seguinte forma. Vamos voltar aqui para o fio verde, que foi o primeiro fio que nós trabalhamos na primeira parte, e vamos fazer a quantidade de corrente indicada na tabela que está aparecendo na sua tela, tá? Veja aí o seu tamanho e faça a quantidade de correntes indicada na tabela. Depois de fazer a quantidade de corrente indicada na tabela, nós vamos lá para a direção da abertura, que no meu caso é onde está o marcador vermelho. Por isso que é importante você ter marcadores de cores diferentes, para não correr risco de se confundir. Olhem só, aqui eu tenho um marcador vermelho. De um lado eu tenho uma alça com 3 correntes, indicando que desse lado aqui está a abertura. E do outro lado uma alça de 5 correntes, indicando que aqui já é o corpo. Eu venho para essa alça de 5 correntes e nela eu faço um ponto baixo. Olhem só. Olhem só, pessoal, como vai ficar. Vamos a partir daqui fazer 5 correntes, 4, 5 e um ponto baixo na alça seguinte. Nós vamos fazendo alças de 5 correntes até a gente chegar no próximo marcador. Pessoal, essa aqui é a primeira carreira do fio verde, tá? 3, 4, 5. Nós vamos fazer exatamente a mesma quantidade de carreiras de cada cor que a gente fez do outro lado. Então, nós vamos fazer isso aqui, 5 correntes para cada alça, até a gente chegar no próximo marcador. Vamos lá. Chegamos aqui próximo ao marcador cor-de-rosa, que é o que marca o início da nossa cava, e vamos fazer aqui o último ponto baixo para fazer a última alça antes do marcador, que ainda é uma alça referente ao corpo.
Agora nós vamos fazer, pessoal, observe a quantidade de correntes que está aparecendo na tabela que está na sua tela e faça a quantidade de correntes indicada para o seu tamanho. Quando a gente terminar de fazer a quantidade de corrente indicada, a gente volta. Pronto, pessoal, terminamos de fazer a quantidade de corrente indicada na última tabela. Agora eu quero que vocês olhem só como é que está o nosso trabalho. Para a parte de cima, aqui, essa parte aqui, pessoal, é o ombro. E antes da gente prosseguir fazendo a segunda parte, nessa segunda parte nós também já vamos fechar o ombro, ok? E onde nós vamos fechar o ombro? Eu quero que vocês lembrem o seguinte, toda vez que a gente iniciava uma alça completa, olhem só, aqui temos uma alça completa, aqui temos uma alça completa, aqui temos uma alça completa. A gente iniciava a carreira fazendo um pontinho baixo sobre o ponto alto da meia alça, que está logo abaixo da alça completa. São justamente nesses pontos baixos é que nós vamos fazer a união. E nós já vamos fazer a primeira união agora. Nesse cordãozinho que você acabou de fazer, cuidado para você não prender enrolado, tá? O que você vai fazer? Você vai vir no primeiro ponto baixo, olhem só que aqui é uma alça completa. Então, você vai vir no primeiro ponto baixo da vez, nós vamos trabalhar de fora para dentro, tá? Na mesma ordem. E no primeiro ponto baixo, você vai fazer um ponto baixo também. Olhem só. E aqui você vai voltar a fazer as alças. A gente sempre inicia a carreira, quando a gente vai iniciar com alças completas, fazendo um ponto baixo. Mas nesse caso, esse aqui já é o ponto baixo da primeira alça. Então, você já não vai precisar fazer outro. Vamos fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos virar o trabalho. Vamos pular 3 correntes da base. Você deve lembrar que durante essa área da cava, a gente pula apenas 3 correntes da base. E na quarta, a gente faz um ponto baixo. Vamos repetir 5 correntes, 3, 4, 5. Vamos pular 3 pontos da base, na quarta, um ponto baixo. Vamos fazer dessa forma, faz 5 correntes e pula 3 pontos da base, fazendo um ponto baixo na quarta, até a gente chegar aqui próximo do marcador cor-de-rosa, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, aqui a gente já fez as nossas alças pulando apenas 3 correntes. Chegamos aqui próximo do marcador. E aqui, pessoal, a gente vai fazer, eu esqueci de dizer isso pra vocês, mas a gente vai fazer exatamente a mesma quantidade de alças que a gente fez com 3 correntes na parte que a gente estava trabalhando na cava. Quando a gente estava fazendo a última carreira com o vermelho, que chegou a parte da cava, a gente vai fazer a mesma quantidade de alças de 3 correntes que a gente fez, ok? Exatamente a mesma coisa. Olhem só, nos aproximamos aqui do marcador rosa, sobrou aqui próximo do ponto baixo umas 2 correntinhas. O que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer 5 correntes, 3, 4, 5 e vai passar direto para a primeira alça de 5 correntes. E assim a gente volta a trabalhar sobre o corpo. 4, 5. E vamos fazer isso até o fim, tá? Vamos fazer isso até o fim da parte do corpo. Até a gente chegar lá naquele cordãozinho inicial que a gente fez. Vamos lá. Pronto, pessoal. Aqui a gente fez a última alça antes do ponto baixo, que inicia aquelas primeiras correntinhas iniciais que a gente fez dessa nossa segunda etapa. Vamos fazer aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pular as 3 primeiras correntes do cordão, 1, 2, 3. E na quarta corrente a gente faz um ponto baixo. Vamos fazer 5 correntes, 3, 4, 5. Vamos pular 3 correntes, 1, 2, 3. E na quarta, um ponto baixo. 5 correntes. Pula 3 e na quarta um ponto baixo e a gente faz isso até o fim da carreira, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, já chegamos aqui no finalzinho e aqui na parte de baixo do nosso trabalho nós vamos continuar trabalhando da maneira que a gente vinha trabalhando. A gente encerra com uma alça completa, então a gente sobe com uma meia alça. Vamos fazer 6 correntes, 3 que equivale a um ponto alto e 3 que é uma meia alça. Vamos virar, vamos fazer aqui um ponto baixo na primeira alça. Vamos fazer 5 correntes. E assim a gente dá continuidade ao trabalho até a gente chegar lá em cima novamente, onde a gente vai novamente fechar o ombro, tá? Essa parte aqui de baixo, pessoal, é a maneira que a gente já conhece. Então, eu não vou frisar muito essa parte aqui, tá? Você vai fazer exatamente igual ao que a gente fez na parte de baixo da primeira etapa, ok? Então, agora eu vou caminhar lá pra cima pra mostrar pra vocês
como a gente vai unir no ombro. Vamos lá. Pronto, pessoal, tô chegando aqui próximo do ombro, onde eu já fiz aqui uma união, e como eu encerrei a carreira anterior com uma alça completa, agora é hora da gente fazer uma meia alça. Vou fazer 3 correntes, e a gente, para fazer meia alça, a gente terminava com 3 correntes e um ponto alto. Mas como eu vou estar fechando, eu não vou fazer esse ponto alto, tá? Eu vou vir aqui no ponto baixo seguinte, lembrando sempre contando de fora para dentro, no ponto baixo seguinte, e vou fazer o ponto baixo. Daqui mesmo eu já faço 5 correntes, porque se eu terminei com uma meia alça, então agora eu vou fazer uma alça completa. Viro o trabalho e volto a fazer alças após alças, até a gente chegar lá embaixo. Lá embaixo você já sabe como é que você trabalha, certo? Você termina com uma alça completa e volta com uma meia alça, ou ao contrário, enfim, assim vai. E quando você chegar novamente aqui em cima, a gente volta pra gente mostrar mais uma vez essa união e fazer algumas explicações aqui, tá? Vamos lá. Pronto, pessoal, tô chegando aqui próximo ao ombro de novo. Observe que a carreira anterior a gente fez uma alça completa, então dessa vez a gente encerra com uma meia alça. Aliás, a gente veio sempre encerrando com uma meia alça, então a gente vai fazer 3 correntes. O ponto alto que a gente costuma fazer na meia alça, a gente não vai fazer porque a gente vai fechar, já disse isso, estou repetindo. Vou vir no primeiro ponto baixo livre, o último a gente já fechou, no primeiro ponto baixo livre faço outro ponto baixo. Agora eu faço 5 correntes, retomando o trabalho. E vou descer novamente. Pessoal, eu não fiz nenhuma tabela com sugestão para os tamanhos, para quantos pontos você vai fechar. Eu escolhi fechar aqui por 3 pontos. 1, 2, 3. Já não vou mais fechar. Por que eu não fiz sugestão? Porque a parte da gola é uma coisa muito pessoal. Tem pessoas que gostam de gola mais aberta, eu gosto de gola mais aberta. Tem pessoas que gostam de gola mais fechada. A proposta da minha peça é a gola canoa. A gola canoa é uma gola que fica mais aberta, quase caindo o ombro. Porém, se você não gostar da gola mais aberta, você pode fechar por mais pontos, tá? Você pode fechar por mais pontos. É você que vai decidir por quantos pontos você vai fechar. Só que eu quero fazer 2 observações. Primeira, o nosso acabamento no pescoço, ele vai ter mais ou menos o tamanho de 1,5 cm, 2 centímetros. Então leve isso em consideração, tá? Caso você feche demais, aí vem fazer o acabamento e fechar mais ainda. Então prestem atenção no acabamento, tá? Leve o acabamento em consideração na hora de decidir por quantos pontos você vai fechar. Certo? Agora eu vou descer. Quando eu voltar, lógico que quando eu estiver voltando, novamente eu vou chegar aqui com uma meia alça. Para fazer a meia alça, eu vou fazer 3 correntes, mas agora, já que eu não vou mais unir, então eu volto a fazer o ponto alto, tá? Eu volto a fazer o ponto alto e vou fazer esse ponto alto sobre esse último ponto baixo que eu acabei de fazer, tá? Aí na outra carreira eu faço ponto alto sobre ponto alto e assim eu vou fazendo, tá? Como você já conhece. Só lembrando que na próxima carreira eu não vou mais unir, porque eu vou fazer apenas 3 pontos. Então, a metade da alça eu volto a encerrar com um ponto alto que eu não estava fazendo nas outras carreiras. Então, a partir daqui, a partir da quantidade de pontos que eu escolhi, que você escolheu fechar, eu volto a trabalhar de forma solta, tá? Fazendo da mesma maneira que eu estou fazendo embaixo, de ida e volta. Mas por quantas carreiras eu vou fazer de ida e volta? Essa é a nossa segunda observação. Isso vai depender da quantidade de pontos que você decidiu fechar. Lembre-se, você fechou desse lado, eu fechei 3 pontos contando de fora para dentro. Eu também vou fechar desse outro lado a mesma quantidade de pontos. Então, eu vou contar também 3 pontos de fora para dentro. Aqui no verde, 1, 2, 3. Eu vou lembrar que nesse terceiro ponto, eu começo a unir novamente. Então, eu vou repetir a quantidade de pontos livres que eu tenho aqui, desde o último ponto que eu uni até o último ponto onde eu vou começar a unir também. Então, eu vou trabalhar todas essas carreiras novamente até eu chegar aqui. Para ser mais fácil para você se localizar, para você não precisar contar todas as carreiras aqui, lembre-se o seguinte: aqui agora você vai fazer a primeira cor, no meu caso é o verde, eu vou seguir a mesma ordem que eu fiz na primeira
etapa, e a ordem que eu fiz foi essa aqui, olhem só, verde, amarelo, preto e vermelho. Eu tô começando aqui, verde, depois eu venho amarelo, depois o preto e o último o vermelho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir as 3 colunas, lembrando a mesma quantidade de carreira que você fez na primeira etapa. E quando eu chegar na última coluna, coluna vermelha, é só eu contar aqui na verde quantas carreiras tem antes do marcador e fazer no vermelho até eu chegar à quantidade de carreiras que eu contei. Aí eu volto a unir. Mas você não se preocupe que eu também vou fazer isso. Eu vou fazer todas as carreiras que tem aqui, do último ponto que eu prendi até o ponto que antecede a união, e quando eu chegar próximo à união novamente, eu volto para que a gente una juntas, tá? Para que a gente faça essa união juntos para não restar dúvida, ok, pessoal? Então vamos lá, vamos dar uma boa avançada no nosso trabalho, que a gente já está se aproximando do final dele. Pronto, pessoal, aqui está o nosso trabalho um pouco mais adiantado. Essa aqui é a primeira parte, que já está completa, e essa aqui é a segunda parte, que a gente já está trabalhando na coluna vermelha, que é a última coluna. E como eu prometi, enquanto eu explicava a questão dos fechamentos dos ombros, nós iríamos fazer essa parte entre os ombros toda, e depois a gente voltaria para fechar o outro lado do ombro junto, para mostrar mais uma vez como a gente vai fazer. Vamos lá para a coluna verde da primeira parte, que é onde a gente vai fechar a outra parte do ombro, onde eu coloquei o marcador. Olhem só, eu escolhi fechar por 3 pontos, então eu contei de fora para dentro 1, 2, 3 pontos. E como eu disse para você saber a melhor maneira, mais prática de saber quantas carreiras vocês vão fazer por fora até chegar ao marcador. Quando você chegar na última coluna, você vai contar quantas carreiras dessa coluna aqui tem antes do marcador. Olhem só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Aqui da coluna vermelha, eu fiz exatamente 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, agora a gente vai unir o trabalho. Olhem só. Fiz aqui a última carreira, que equivale, que é uma carreira que termina com meio ponto alto. Agora, cuidado para você não enrolar, tá, pessoal? Agora eu vou vir bem no marcador. E nesse ponto onde está o marcador, eu posso até tirar o marcador, pessoal, ele não precisa ficar no trabalho. E nesse ponto onde está o marcador, eu vou fazer um ponto baixo. E a partir de agora, eu vou sempre estar unindo na volta do nosso trabalho, nos pontos baixos que restam. Vou fazer aqui 5 correntes, 3, 4, 5, vou virar o trabalho e vou voltar a trabalhar sobre a coluna vermelha, fazendo as alças de 5 correntes, pessoal. Aí eu desço e volto. Quando eu voltar, vou fechar da mesma forma que eu fechei do outro lado, nesse ponto. Aí eu desço novamente e volto para fechar no último ponto. Pessoal, nós vamos fazer esse fechamento, no meu caso 3, você vai fazer quantos fechamentos você achou necessário, mas a última carreira do nosso trabalho, eu volto novamente para a gente fazer juntas, tá? Porque a última carreira vai ser a carreira que vai encerrar essa questão do corpo da peça. Então, nós vamos fazer os fechamentos e a última carreira a gente volta para fazer juntas, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, já tô aqui chegando para fechar o nosso último pontinho. E agora a gente vai para a última carreira do trabalho, é a última carreira da coluna vermelha, que é a que falta a gente encerrar. E como eu disse, eu voltei para a gente fazer essa última carreira juntas, porque essa última carreira ela é um pouquinho diferente. Primeiramente, nós vamos voltar a fazer as alças com 3 correntes. Vamos fazer aqui 1, 2, 3 correntes, vamos virar o trabalho e vamos fazer um ponto baixo na primeira alça. 1, 2, 3 correntes. Vamos fazer um ponto baixo na alça seguinte. Observe a tabela que está aparecendo na sua tela para você ver quantas alças de 3 correntes você vai fazer aqui nessa área, tá? Observe que a área que nós estamos trabalhando é a área correspondente à cava do braço. Vamos lá. Pronto, depois a gente terminar de fazer a quantidade indicada na tabela de alças com 3 correntes, a gente vai começar a trabalhar o corpo da peça. Como eu disse, essa parte aqui era referente à cava, e agora depois da cava a gente tem o corpo. Só que o corpo, pessoal, nessa nossa última carreira, a parte toda referente ao corpo, a gente vai aproveitar
para unir do outro lado. Você deve lembrar das nossas correntes iniciais, onde nós colocamos 2 marcadores, que eu também disse que era exatamente a nossa primeira carreira. Olha só, essa aqui foi a primeira coluna que a gente fez do nosso trabalho. Olhem só, o marcador vermelho, o marcador cor-de-rosa. Então, o que nós vamos fazer? Entre um marcador e outro, como eu disse no começo do vídeo, é a parte referente ao corpo. É nessa parte que nós vamos unir a última coluna que a gente fez, ok? Então, as nossas alças são feitas com 5 correntes. Vamos fazer 2 correntes, 1, 2. A terceira corrente nós vamos substituir por um ponto baixo, que nós vamos fazer na primeira alça, já dentro do corpo da primeira parte do nosso trabalho, da parte que está entre os marcadores. Olhem só, como a gente está saindo da parte da cava, então a gente vai para a parte da cava que está indicado pelo marcador cor-de-rosa. Olhem só, vamos puxar aqui. Eis aqui a primeira alça de 5 correntes. Então, nela nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer 2 correntes e vamos voltar para a coluna vermelha, fazendo um ponto baixo na primeira alça livre. Vamos repetir 2 correntes, aí a gente vai para a coluna verde fazer um ponto baixo na primeira alça livre. Repete 2 correntes, vem para frente para a coluna vermelha e faz um ponto baixo na primeira alça livre. 2 correntes, vai para a coluna verde e faz um ponto baixo na primeira alça livre. 2 correntes, vem para a coluna vermelha e faz um ponto baixo. Olhem só como tá ficando, pessoal. Ok? E a gente vai fazer isso por toda a volta. Faz 2 correntes, vai para a alça da coluna verde, faz um ponto baixo. Faz 2 correntes e volta para a primeira alça da coluna vermelha. 2 correntes, um ponto baixo na alça de trás, 2 correntes, um ponto baixo na alça da frente. E a gente vai fazer isso, pessoal, até a gente chegar aqui no marcador vermelho. Vamos lá. Pronto, pessoal, estou aqui bem próximo do marcador vermelho. Fiz aqui as 2 correntes saindo da coluna vermelha. E aqui temos apenas uma única alça na coluna verde antes do marcador. Vamos fazer um ponto baixo. Isso aqui, essa última alça, indica que aqui acaba o corpo. Então, nós fizemos um ponto baixo, vamos fazer 2 correntes, vamos voltar para a coluna vermelha, vamos fazer um ponto baixo. Agora, o nosso trabalho continua apenas na coluna vermelha. E aqui é a abertura do nosso trabalho, a abertura da lateral da nossa peça. E aqui nós vamos dar continuidade fazendo 3 correntes. 1, 2, 3, vamos para a próxima alça e vamos fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, vamos para a próxima alça e vamos fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, vamos para a próxima alça, fazer um ponto baixo e você vai seguir fazendo isso até o fim da carreira, ok? Pronto, pessoal, e assim a gente encerra a nossa peça, a parte principal da nossa peça, que é desenvolver o corpo dela. Agora a gente vai para o acabamento, mas eu quero mostrar para vocês aqui como é que está a nossa peça. Essa aqui são as 2 aberturas da coxa, olhem só mais na frente, do outro lado, as 2 aberturas. Vou aqui trazer para vocês agora para cá, para cima, para vocês verem. As 2 cavas do braço, isso aqui é o decote, que como eu disse é bem grande, fica praticamente caindo no ombro. Isso aqui, a outra cava. Pronto, agora a gente vai pro acabamento. Esses marcadores, pessoal, você já pode retirar, tá? Eles já não vão mais ter funcionalidade do nosso trabalho. Então, agora a gente vai pra parte de baixo, seguir com o acabamento da peça. Você observa que a gente tá bem no cantinho entre a parte de baixo e a abertura. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui uma corrente pra subir, vou virar o trabalho e vou começar o nosso acabamento em direção à abertura, tá? Vou fazer um ponto baixo aqui sobre o ponto baixo que você fez para encerrar a carreira. Aqui eu tenho 3 correntes, você vai colocar nessas 3 correntes quantos pontos baixos couber. Mas, pessoal, cuidado para não ficar nem tão grande, nem com muito ponto baixo, para não ficar
alargado o seu ponto e nem pouco para o seu ponto não encolher, tá? Para o seu trabalho não encolher. Eu costumo fazer o seguinte, eu costumo colocar 2 para 3 correntes. Por quê? Porque as correntes, elas costumam ser menos espaçosas do que o ponto baixo. Então, nem sempre é preciso colocar um ponto baixo para cada corrente, justamente porque o ponto baixo ele ocupa mais espaço do que a corrente. Você pode ver que aqui eu tinha 3 correntes, coloquei apenas 2 pontos baixos e deu certinho, olha só. Já tô aqui no ponto baixo, que une uma alça a outra, e nesse ponto baixo eu faço outro ponto baixo. Vou repetir 2 pontos baixos nas 3 correntes, 1, 2, e no ponto baixo eu faço outro ponto baixo. Novamente 2 alças nas 3 correntes, e um ponto baixo no ponto baixo. E eu vou fazer isso até eu chegar bem aqui no cantinho, tá? Na união entre as duas cores, aí eu volto pra mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Vamos dar continuidade. Pronto, pessoal, já tô aqui bem próximo da união das duas cores. Aqui a gente ainda tem 2 correntes, o que eu vou fazer? Eu vou fazer os 2 pontos baixos aqui, mas dessa vez eu não vou fazer ponto baixo aqui no centro, tá? Nessa união. Eu vou passar direto para outra corrente, já na outra cor, e aqui eu volto a fazer os 2 pontos baixos. 1, 2. Pessoal, eu tô fazendo 2 pontos baixos, mas como eu já disse, você vai colocar quantos você couber. De repente você tem as suas correntinhas mais largas do que a minha e cabe mais pontos, tá? Você só precisa, como eu posso dizer, ser sensata. Ver se realmente cabe mais do que isso. Se não couber, por favor, não faça, para não ficar feio. Você precisa ter noção de que precisa ficar certinho, tá? A quantidade de corrente no espaço. Então, eu vou continuar fazendo desse lado a mesma coisa que eu fiz do outro lado, colocando a mesma quantidade de corrente nos espaços. E quando a gente chegar lá na pontinha de novo, lá no início, indo para a parte de baixo, a gente volta, tá? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, já tô chegando na viradinha. Vou fazer os 2 pontos baixos. E aqui eu quero que vocês entendam o seguinte. Sempre que você chegar nessa viradinha aqui, nesse ângulo de 90 graus, que você vai passar por ele várias vezes, olhem só, aqui tem esse, aí aqui do outro lado já tem outro, aí na outra parte tem mais 2, enfim. Sempre que você chegar nesses cantos, o que você vai fazer? Você vai preparar a curva. E como é que se faz a curva? Se faz a curva colocando 3 pontos baixos no mesmo lugar, que é justamente no último ponto aqui, olhem só. O primeiro ponto baixo, pessoal, é, na verdade, o último ponto dessa carreira. Esse aqui é o último ponto dessa carreira. O segundo ponto baixo é exatamente a curva. Esse ponto baixo do meio é a curva, tá? Ele é o ponto de curva. E o terceiro ponto baixo é também o primeiro ponto. Observe que eu coloquei tudo junto, tá? O terceiro ponto baixo é também o primeiro ponto, já trabalhando a parte de baixo, tá? Então, nós temos aqui o primeiro ponto baixo, que é o último ponto da parte que vem deste lado. O segundo é o ponto de curva e o terceiro é o primeiro ponto baixo já da parte de baixo da peça, da outra parte da peça. Então, depois que a gente fez o terceiro ponto baixo, a gente começa a ir para os espaços novamente e volta a fazer os pontos baixos que couber, tá? Vou fazer aqui 2 pontos baixos no espaço, aqui eu tenho um ponto baixo, faço outro ponto baixo. 2 pontos baixos no espaço, aqui eu tenho um ponto baixo, e aqui você vai fazendo isso, tá, pessoal? Aproveitem para esconder essas pontinhas, tá? Escondam essas pontinhas, e você vai repetir essa questão da curva aqui novamente. Todas as curvas você vai fazer. A abertura você vai trabalhar da mesma forma que você trabalhou a outra, tá? Então, nós vamos dar a volta em todo o trabalho, seguindo as orientações da abertura e da curva que eu dei, tá? E quando você chegar aqui próximo, onde eu iniciei essa parte do acabamento, a gente volta para dar continuidade. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, nós chegamos aqui bem no pontinho onde nós começamos a fazer essa curva e agora nós vamos encerrar a cor vermelha. Então, o que que nós vamos fazer? Eu já fiz os 2 pontos baixos aqui nas últimas correntinhas. Eu vou vir aqui para o mesmo ponto onde eu fiz o primeiro ponto baixo e você deve lembrar que nas curvas a gente faz 3 pontos baixos. Então, o primeiro ponto baixo que eu vou fazer nesse mesmo ponto é o ponto baixo referente a essa carreira que eu estou vindo. O segundo ponto baixo é o ponto de curva, tá? E o terceiro ponto baixo, que é o primeiro ponto dessa área aqui, é justamente o ponto que eu fiz inicialmente, o primeiro ponto. Então, nesse caso, ele já está aqui, então eu não vou precisar fazer. Eu vou vir nele aqui e vou encerrar com um ponto baixíssimo o nosso trabalho e arrematar.
Pessoal, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou arrematar o fio, como eu disse, e vou trocar de cor. Vamos lá. Vamos aqui. Pessoal, eu escolhi dar continuidade ao trabalho com o preto, tá? É como se eu fosse utilizar as cores voltando. Eu usei do verde ao vermelho, verde, amarelo, preto e vermelho. Agora eu vou fazer o acabamento do vermelho ao verde. Vermelho, preto, amarelo e verde. Mas essa questão de ordem é você que decide. Agora, uma coisa que eu acho legal que você deve fazer é, você escolhe as ordens do acabamento. Eu vou usar as 4 cores aqui. Você escolhe as ordens do acabamento, as ordens das cores. Porém, você leva essas mesmas ordens que você escolheu da parte de baixo pro acabamento que a gente ainda vai fazer na gola e na cava, tá? Pra ficar harmonioso. Não ficar fazendo umas coisas, uma distribuição de cores diferente cada parte não, porque pode ficar estranho o seu trabalho, tá? Siga sempre a mesma sequência de cores que você escolheu pro acabamento. Eu vou aqui no preto e vou prender esse preto. Você pode prender em qualquer lugar. Eu vou prender, na verdade, eu não vou prender no canto não. Eu vou prender aqui um pontinho antes do canto, porque eu quero logo mostrar o canto pra vocês. Vou prender aqui um pontinho antes do canto, fazendo um ponto baixo. Vou pro próximo ponto e faço um ponto baixo. Aqui na frente, pessoal, olhem só, eu tenho aqueles 3 pontinhos que foram colocados no canto. Eu já fiz o primeiro ponto baixo no primeiro pontinho. O segundo ponto baixo dos 3, você deve lembrar que ele é o ponto de curva. Toda vez que você chegar nesse ponto baixo do meio dos 3, que esse que eu disse várias vezes que é o ponto de curva, nesse ponto você vai preparar a curva novamente, ou seja, nele você vai fazer 3 pontos baixos. O primeiro ponto baixo, que é o último ponto da carreira que eu estou trabalhando. O segundo ponto baixo, que é o novo ponto de curva, ou seja, na próxima carreira é nele que você vai fazer os 3 pontos baixos. E o terceiro ponto baixo é o primeiro ponto dessa nova carreira que eu vou trabalhar, tá? Então, eu vou descer fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até eu chegar lá na troca de cor novamente, na troca de lado, bem na abertura. Eu tô seguindo aqui para a abertura e vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer isso até eu chegar lá, porque quando eu chegar lá eu quero dar mais outra explicação para vocês, tá? Vamos bem, já tô chegando aqui bem próximo do final da abertura da nossa coxa, olhem só. E aqui eu quero explicar um detalhezinho para vocês, que eu espero que vocês entendam, porque você vai dar continuidade sozinho no trabalho, tá? Sempre que você chegar aqui nessa abertura, na hora de trocar de cor, olhem só que eu estou trabalhando sobre a faixa vermelha e agora eu vou para a faixa verde. Aqui ainda resta 3 pontos baixos sobre a faixa vermelha, porém eu só vou fazer os 2 primeiros pontos baixos, olhem só. 1, 2. Eu não vou trabalhar o último ponto baixo da faixa vermelha. Assim como eu também não vou trabalhar o primeiro ponto baixo da faixa verde. Eu vou direto para o segundo ponto e começo novamente a fazer os pontos baixos. Observe, vou repetir, eu não trabalhei o último ponto baixo da faixa vermelha e nem o primeiro ponto baixo da faixa verde. Por quê, pessoal? Porque se eu trabalhar esses pontos, se eu trabalhar todos os pontos dessa virada, tendo em vista que eu vou fazer 4 carreiras, vai chegar o momento que ele vai ficar arredondado e vai ficar estranho. Ele vai levantar, esse acabamentozinho aqui vai levantar e vai ficar estranho. Então, não só nessa carreira preta, como nas outras carreiras que você ainda vai fazer com as outras cores, você precisa lembrar disso. Você não vai trabalhar nem o último ponto sobre a base vermelha e nem o primeiro ponto sobre a base verde. Lembrando também que você vai fazer isso também do outro lado, tá? Sempre repetindo isso. Pessoal, e é isso aqui que eu tenho que explicar para vocês sobre a parte de baixo. Nas outras próximas 2 cores que a gente vai trabalhar, você vai seguir o mesmo esquema, respeitando a questão do canto, tá? Sempre fazendo o canto no pontinho de curva e sempre deixando de trabalhar o último ponto desse lado e o primeiro ponto do outro. Ok, pessoal? Então, vamos dar aqui uma avançada para a gente terminar essa parte de baixo e a gente vai pro acabamento na parte de cima. Vamos lá. E agora é a vez da gente passar para a parte de cima da nossa peça para fazer o mesmo acabamento que a gente fez embaixo, tá? As mesmas quantidades de carreiras, as mesmas sequências de cores, enfim. Eu vou vir aqui para a gola com o fio vermelho, que foi a primeira cor que eu usei embaixo, e vou prender em qualquer um dos pontos baixos, tá? Desses pontos baixos que a gente fez, e vou prender o fio, fazendo também nesse mesmo ponto, um ponto baixo. Eu vou continuar com aquela ideia de colocar 2 pontos baixos no espaço, como eu já disse, você precisa ver quantos cabem aí de acordo com o seu ponto, com o tamanho do seu ponto. E na união aqui,
eu faço outro ponto baixo sobre ponto baixo. Pessoal, aqui nessa troca de cor, nessa virada, esse aqui é o ombro, tá? Aquela viradinha do ombro. Nessa viradinha, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez na parte da abertura da nossa coxa, que você deve lembrar que eu fiz 2 pontos baixos no espaço antes, no último espaço antes da abertura, mas eu não trabalhei esses pontos de união aqui, tá? Eu passei diretamente para o outro espaço para fazer os 2 pontos baixos, da mesma maneira que eu fiz na primeira carreira da abertura. Aí eu sigo fazendo ponto baixo nos pontos e 2 pontos baixos no espaço. E eu vou fazer isso aqui dos dois lados, tá? Tem esse lado aqui e tem o outro lado. O outro ombro, você vai fazer a mesma coisa aqui. E o que você vai fazer na próxima carreira? Você vai fazer a mesma coisa que você também fez lá na abertura, que foi trabalhar um lado até o penúltimo ponto, e do penúltimo ponto você vai passar direto para o segundo ponto do lado seguinte, não trabalhando o último ponto da carreira, desta carreira, e nem o primeiro ponto da carreira seguinte, pelo mesmo motivo. Então você vai fazer isso com o vermelho, já que a gente está fazendo, com o preto você vai não trabalhar o último e o primeiro ponto, com o amarelo você vai fazer a mesma coisa, com o verde você vai fazer a mesma coisa, tá? Você vai fazer isso com todas as cores, da mesma maneira que você fez na parte de baixo, ok? Então agora, pessoal, que você já sabe o que você vai fazer, vamos passar logo para a explicação da manga? Vamos lá. Na nossa manga, pessoal, é o seguinte, você vai continuar fazendo a mesma coisa que a gente fez anteriormente, fazendo pontos baixos sobre os pontos baixos e pontos baixos nos espaços, tá? Mas aqui a gente tem 2 pontos de curva, digamos assim, que é aqui nessa parte que fica embaixo do braço e essa aqui que é a parte do ombro. Nelas nós vamos trabalhar de formas diferentes. Você deve lembrar que nós trabalhamos nos outros acabamentos e certos pontos a gente eliminou alguns pontos baixos para que o trabalho não arredondasse, tá? Nesse caso aqui, a gente vai usar esse esquema apenas na parte de baixo, para que ele não arredonde. Mas na parte de cima a gente vai continuar, não tem problema nenhum de arredondar, tá? Na parte de cima você continua fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou mostrar aqui para vocês a primeira carreira com o fio vermelho. Eu vou prender logo bem próximo aqui da parte de baixo, olhem só, da curva embaixo do braço. Vou colocar aqui no ponto baixo, fazer outro ponto baixo nesse ponto baixo e no espaço eu faço 2 pontos. 1, 2. Nesse caso aqui eu não trabalho esse ponto, vou direto para o próximo espaço e faço novamente 2 pontos. Aí nas próximas carreiras eu já sei que eu não vou trabalhar o último ponto aqui e nem o primeiro aqui, tá? Sempre levando isso em consideração. Em todas as carreiras você não trabalha o último e nem o primeiro. Agora eu vou seguindo isso até a parte de cima, a troca referente ao ombro, tá? Aquela curva já referente ao ombro. Olha só, pessoal, já tô chegando bem pertinho aqui da troca de cor, já da curva do ombro. A gente está subindo em direção ao ombro e daqui a pouco a gente chega na curva, onde a gente vai voltar, vai descer do ombro para baixo. Aqui, olhem só. Nesse caso aqui, como nós estamos trabalhando no ombro, nós vamos fazer um ponto baixo aqui e outro ponto baixo desse lado, olhem só. Dessa vez, na parte de cima do ombro, eu não eliminei, tá? Eu não eliminei ponto. Apenas na manga, na parte de cima do ombro, eu não eliminei ponto. Fiz todos os pontos. Aqui eu vou fazer 2 pontos baixos e eu vou descer agora em direção ao final dessa carreira de fio vermelho. Então, pessoal, é isso aqui que a gente vai fazer. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado do trabalho de hoje. Novamente, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para que você consiga receber todas as notificações de novos vídeos aqui no canal. Curta, compartilhe, comente. Siga a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.